Fala galera, beleza? Eu sou o professor de Física Luiz Sato, professor do curso Ângulo, e vim aqui resolver a questão 70 do simulado P3 FUVEST. Bora lá? Vou ler o enunciado aqui. Duas tábuas homogêneas em forma de paralelepípedo e de comprimento L estão sobre uma mesa plana, horizontal, sem atrito e de comprimento 2L. As tábuas não estão perfeitamente alinhadas quanto aos seus comprimentos. Há uma distância L sobre 2 entre as suas bordas. As bordas laterais estão alinhadas. E aí tem essa imagem, que eu já vou discutir com vocês. Ele vai perguntar qual é a maior distância D, na qual as tábuas ficam em equilíbrio sobre a mesa. Então a gente vai ter uma mesa de comprimento 2L, e essa mesa de comprimento 2L é justamente esse comprimento aqui, ó, que eu estou marcando. E a gente tem essas tábuas, que são essas partes que estão aqui em cima. Cada uma dessas tábuas tem comprimento L de acordo com o enunciado. Aí o que vai acontecer? Se a gente pensar só nessas duas tábuas de comprimento L, a gente vai ter uma em cima da outra, mas as suas bordas não estão alinhadas, elas estão deslocadas. A borda da de cima está na metade do tamanho da de baixo, né? Porque o tamanho da de baixo é L, e eu coloquei a tábua de cima no comprimento L sobre 2, ou seja, exatamente na metade dela. E aí o que ele quer saber? Ele quer saber essa distância D que está aqui no desenho, para que essas tábuas não caiam, não rotacionem para fora da mesa. Beleza? O que a gente tem que saber? Então, vamos pensar primeiro um caso mais simples. Vamos pensar que eu tivesse só uma tábua. O que precisaria acontecer para essa tábua não cair? Então, deixa eu desenhar aqui. Ó. Imagina que a gente tem aqui uma mesa. E é importante que essa mesa vai ter uma quina, que essa minha quina está aqui. E aí eu vou colocar uma tábua em cima. O que a gente sabe a respeito da força-peso? A força-peso, ela fica exatamente no centro de massa de um corpo. E quando a gente tem um corpo homogêneo, o centro de massa fica exatamente no seu centro geométrico. Então, no meu desenho aqui, mais ou menos o centro geométrico dessa tábua vai estar nesse xizinho, ou seja, a força-peso vai estar atuando aqui. Agora, para essa tábua ficar em equilíbrio, o peso precisa ficar ali à esquerda da borda. Tá vendo aqui é a borda? Deixa eu traçar um pontilhado. Enquanto o centro de massa dessa tábua estiver à esquerda desse pontilhado, ela não cai. No limite, eu preciso colocar exatamente o centro de massa alinhado com esse pontilhado que é a borda da mesa. Se o centro de massa passar, ele vai ter um torque ou um momento girando ali no sentido horário e essa tábua cai. Beleza? Então, se por algum motivo o centro de massa chegar aqui, ó, ele cai. Só que agora eu tenho duas tábuas. Essas duas tábuas vão ter cada uma delas o seu próprio centro de massa. Mas a gente pode encontrar o centro de massa dessa configuração de duas tábuas. E aí, qual que precisa ser a condição para que essas duas tábuas não caiam? Deixa eu ir lá no desenho original e deixa eu fazer o tracejado exatamente na minha borda, que está aqui, ó. O centro de massa vai precisar estar exatamente em cima desse pontilhado. Esse é o limite. Se o centro de massa desse sistema de duas tábuas estiver para a esquerda, ele não cai. Se ele estiver exatamente alinhado com essa linha pontilhada, ele também não cai. Agora, se passar para a direita, ele cai. Então, o maior D de todos, que é a pergunta do exercício, vai ser justamente isso. O centro de massa dessas duas tábuas, o conjunto do centro de massa dessas duas tábuas, precisa estar alinhado com esse pontilhado. Então, vamos descobrir agora qual é o centro de massa dessas duas tábuas, uma em cima da outra. Então, deixa eu desenhar aqui, ó. A gente vai ter aqui uma tábua de tamanho L, e na metade dela, uma tábua do mesmo tamanho L, em cima dela. Então, esse pedaço que está aqui, ó, é L sobre 2, de acordo com o enunciado. Só que esse pedaço que está aqui também é L sobre 2. Portanto, esse terceiro pedaço também é L sobre 2. Tudo bem por enquanto?
Deixa eu marcar o centro de massa da primeira tábua. O centro de massa da tábua de baixo está na metade dela mesmo, então está exatamente nessa linha vermelha que eu estou desenhando aqui. Agora, e o centro de massa da tábua de cima? Vai estar na sua metade. Vou fazer de verde. O centro de massa dela vai estar exatamente aqui. Tudo bem por enquanto? Então, a gente vai ter o centro de massa da de cima e o centro de massa da de baixo. Só que eu quero saber o centro de massa dessa configuração. Para isso, a gente pode pensar apenas nesses dois centros de massa separados. E como essas tábuas são idênticas, elas vão ter a mesma massa. Tendo a mesma massa, eu sei que quando a gente tem dois corpos com a mesma massa, o centro de massa deles está exatamente na metade do caminho. O que eu quero dizer com isso? Ó? Imagina que eu tenho uma bolinha aqui de massa m, uma outra bolinha aqui de massa também m, separadas aqui por uma certa distância, x. O centro de massa dessa configuração, como é a mesma massa, vai estar no meio do caminho. Então, aqui é x sobre 2, aqui também é x sobre 2. Portanto, estar no meio do caminho vai ser ter um centro de massa nessa linha que eu vou fazer aqui de azul agora, que é a metade entre esses dois centros de massa. Essa linha azul é o centro de massa do sistema, ou seja, dessas duas tábuas. Mas como que vai ser a metade? Qual que é a metade de meio? 1/4. Ou seja, essa distância que está aqui tem que ser exatamente L sobre 4. Então, eu sei que a distância da extremidade da primeira barra até o centro de massa do sistema, essa partezinha aqui que eu estou desenhando em preto agora, tem que ser L sobre 2 mais L sobre 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai ficar tudo sobre 4, 2L mais L, então isso aqui vai dar 3L sobre 4. Ou seja, a distância entre a extremidade da primeira tábua e o centro de massa do sistema é 3L sobre 4. Agora vamos voltar para o desenho original. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro o meu desenho. Eu sei que o centro de massa precisa estar nessa linha azul. Então, o centro de massa tem que estar aqui, que é esse mesmo centro de massa do sistema no desenho que eu tinha feito. Só que eu sei o que, então? Eu sei que a distância daqui, da extremidade da tábua de baixo até o centro de massa, é 3L sobre 4. Só que eu sei que a tábua toda mede 2L. Então, eu sei que 2L tem que ser igual a D mais 3L sobre 4, se a gente ver o desenho. Ó, D, que está aqui, mais esse pedaço, que é 3L sobre 4. Tudo isso tem que dar exatamente o tamanho da mesa, que é 2L. Então, passa para o outro lado, meu D vai ficar 2L menos 3L sobre 4. Faz o mínimo múltiplo comum, vai ficar tudo sobre 4. Então, vai ficar 8L menos 3L. Então, a gente vai encontrar um valor D de 5L sobre 4. Esse é o valor máximo da distância que eu posso colocar essas duas tábuas para elas não caírem. Isso daqui, então, vai dar a resposta de letra E. Beleza, gente? Tomara que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Muito obrigado por me ouvir. Bons estudos e valeu!